Professor Kaká. Aguardar ele aceitar aqui a solicitação. Pronto, apareceu aqui. Certinho. Fala, meu camarada, tudo bem? Deixa eu me afastar um pouquinho. Pronto. Agora ficou legal. Legal, show. Boa noite, boa noite. Tudo certo? Tudo certo? Bom, tudo tranquilo. Bom, então essa é a nossa primeira live, né? Eu com você, e a próxima live ela será no seu canal, né? Então quem me segue, né, que está assistindo essa live hoje, depois siga lá o Prof. Bom do RLM Kaká, né? Para então acompanhar a segunda live, que deveremos fazer semana que vem ou na outra, porque tem feriadão também, a gente pode montar uma apresentaçãozinha para a próxima live, ok? Sim, com certeza. Kaká, fala aí pro pessoal quem é você, se apresentei. Pessoal, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer Justamente não, que enorme foi. estar aqui com vocês. O meu áudio está tudo tranquilo, está 100%, né? Tudo redondinho, tá tranquilo, né? Sim. Show, show de bola. Achei. Acho que caiu a conexão dele. Vamos ver aqui. Ele caiu. Vamos aguardar ele retornar aqui à nossa transmissão, ok? Então, para quem está chegando agora, qual que é o objetivo dessa live? Né? Mostrar alguns conceitos de raciocínio lógico que estão presentes em informática e mostrar exemplos de informática que envolvem esses conceitos de raciocínio lógico. Então, na prática, você acaba estudando as duas coisas de uma única vez para os concursos da Fundação VUNESP. Isso pode ser do TJ, isso pode ser também da Polícia Civil de São Paulo, que inclusive, né, nós já temos a iminência do edital. O diretor falou nessa semana para a Folha Dirigida de que os editais já estão prontos, então eles deverão ser publicados em breve, ok? Vamos ver se estabiliza a conexão aí. Fala aí, Kaká, se apresenta aí para o Boa, pessoal. show de bola. Deu uma caída aqui, deu uma travada, mas isso acontece. Vamos lá. Então, como eu estava falando, é um prazer enorme estar aqui com você, tá? É muito legal estar compartilhando aqui o nosso conhecimento com essa rapaziada, o pessoal que está estudando aí para o Tribunal de Justiça de São Paulo, o pessoal que também estuda para qualquer concurso aí de Banca Unesp. E hoje, como você já fez a nossa introdução, nós vamos estar aí mostrando vários conceitos que tem tanto no raciocínio lógico, como também é cobrado dentro da informática. Então, isso aí é bem importante para a rapaziada, né? Sim. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Kaká, tá? Sou professor de raciocínio lógico, matemática, já sou professor aí há mais de 5 anos, eu venho ajudando a rapaziada aí há bastante tempo a ser aprovado, tem muito aluno que a gente ajuda aí. O professor Fernando Nishimura é meu parceiro de trabalho também, então a gente está sempre aí ajudando da melhor maneira possível. E hoje não vai ser diferente, né, Fernando? A gente vai estar contribuindo aí com a melhor do nosso conteúdo, com a melhor parte do nosso conhecimento, sempre para essa galera conseguir obter as melhores informações e assim conseguir gabaritar as questões de raciocínio lógico, de informática, enfim. E a gente vai fazer um apanhado geral aí hoje para falar sobre conectivos lógicos, vamos dar umas sacadas de dentro da tabela verdade e enxergar como que isso aí é cobrado dentro da informática. Então, esse é o nosso Exatamente. principal objetivo hoje aqui, certo? Então, Certo. show de bola, é isso. Então, o professor Kaká uma vez ele me mandou uma mensagem falando assim, Fernando, vem cá, não sei o que, vamos fazer um projeto aqui no curso Êxito e tal. Assim, no mesmo dia eu fui lá, né? Aí fui lá, tiramos fotos, fizemos projeto de umas aulas gratuitas, né? Aulas, inclusive, beneficentes. Aí depois o Kaká ele veio trabalhar conosco lá no QG Concursos. Aí foi para Nova Concursos, montou o canal no YouTube, né? Tanto que essa transmissão aqui, depois que nós editarmos, vamos colocar elas nos nossos canais, tá? Vai estar no meu canal, uma cópia do canal do Kaká, né? Eu vou mandar o vídeo para ele, ele vai subir lá no canal dele. E quem ainda não conhece o canal do Kaká no YouTube, tem que conhecer. Tem tudo de raciocínio lógico. Tem um curso completo lá, não tem? Para Polícia Civil, para a VUNESP, tem matemática também, né? Então, serve justamente para o pessoal poder fixar os conhecimentos. Porque o conteúdo é o mesmo, né? Só que a dica de um professor é diferente da dica do outro professor. Então, você pode assistir os dois, você pode somar, né?
E para o concurso, quanto mais você soma, melhor, né? Garante sua aprovação. Não, com certeza. E o mais legal que você está falando é que, assim, se o pessoal quiser, no último vídeo que tem lá no meu canal, eu fiz uma relação de aulas completas. As aulas, como você falou, tem aula, Uhum, tem praticamente um curso de raciocínio lógico lá e tem um curso de matemática. Então, o pessoal que está estudando e realmente quiser pegar as aulas gratuitas, tem como pegar toda essa base aí para Unesp, Tribunal de Justiça, enfim, para vários concursos, né? Porque, como a gente falou, a base é a mesma, só o que muda é a dica de relação à questão uhum, da banca, qual banca que você está estudando, enfim. Essas são as grandes sacadas que a gente dá quando a gente está lecionando aí para o pessoal para determinadas bancas, determinadas provas, enfim, os concursos diversos. exatamente. Ok? Então, vou trocar aqui. Deixa eu ver se consigo. Pronto, ampliando. Dá para mostrar aqui o slide. Ok? E aí, Kaká? Pode começar. O primeiro Show de slide é bola! seu, então pode Isso aí, falar aí. vamos Vai. embora. Vamos embora. Então, moçada, olha só. Algumas dicas que eu quero estar trazendo para vocês hoje é o seguinte. Nós temos alguns conectivos lógicos que eles são cobrados também na informática. Então, a relação que a gente está trazendo aqui hoje é exatamente essa. O que, que é a ideia? Lá na informática, existem algumas funções no Excel que eles têm a base dessa função, elas são dentro dos conectivos lógicos. E aí, eu trouxe para você quais são esses conectivos, que é o conectivo E, que é a nossa conjunção, tem também o nosso conectivo OR, que é a disjunção exclusiva, e a condicional, que é o conectivo sem então. Por último, se você observar, nós temos um operador não, que é o quê? A ideia da negação lógica, tá? Essa ideia da negação lógica, alguns autores eles também enxergam esse operador não como sendo um conectivo lógico, tá? Então, tem essa curiosidade que é legal que vocês saibam, mas a ideia principal é o quê? Nós entendemos como é que funciona a tabela verdade dos três primeiros conectivos e do operador não. E logo em seguida, o professor Fernando de Shimura, ele vai estar te mostrando como que isso aí é cobrado dentro das questões, como é que a gente faz essa relação dentro das fórmulas lá do Excel. Por exemplo, nós temos aqui ó, a conjunção. A conjunção é o meu conectivo E, e eu tenho uma representação simbólica que está logo aqui do lado, que é o meu chapeuzinho, tá vendo ali? Algo que é interessante. Se você observar, nós temos a tabela verdade do conectivo E. Eu tenho uma proposição E, que é o comecinho ali, aquela tua primeira coluna da esquerda. Na coluna seguinte, nós temos a proposição que, e eu tenho a união, se você observar, do que é a conjunção, que é quando a gente fala do P e que ali, ó. Montamos a nossa tabela verdade e é importante que você entenda a seguinte sacada. O nosso conectivo E, ele só vai nos remeter, olha só, ele só vai nos remeter uma verdade quando eu tiver 100% de valores lógicos verdadeiros nas proposições que estão envolvidas. Eu coloquei aqui, se você observar, nós temos apenas duas proposições lógicas, mas eu poderia ter, por exemplo, eu poderia ter 100 proposições lógicas ligadas através do conectivo E. Para que nós tenhamos o resultado sendo verdadeiro, é necessário que as 100 proposições lógicas também tenham que ser verdade. Se eu tiver uma falsa, isso já me retorna um valor falso. Então, essa sacada é importante na hora de você observar as questões, entendeu? Legal. Uhum. Olha um exemplo que eu coloquei aqui só para você entender um pouco mais. Está escrito assim, ó. Paulo estuda lógica e ele gosta de informática. Veja que você tem um conectivo ele dando duas proposições lógicas. Então, você tem uma proposição lógica composta pela conjunção e para que nós tenhamos esse resultado sendo verdade, é necessário que Paulo estuda lógica seja verdadeiro e ele gosta de estudar informática, né? Ele gosta de estudar informática, também tem que ser verdade. Somente dessa forma você terá essa proposição, essa estrutura com o conectivo E sendo verdade. Show? Então, isso é o nosso conectivo E. Todas as outras combinações lógicas, se vocês observarem na tabela verdade, essas serão falsas, tá? Legal. Fernando, passa para o próximo, por favor. A gente pode resumir esse primeiro slide, né, dizendo assim, ó, todos verdadeiro para ser verdadeiro. Exatamente, isso aí. Precisa que tudo seja verdade. 100% verdade vai dar verdade. Certo? Agora o outro aqui do ou.
Isso, agora vamos falar sobre a nossa disjunção inclusiva, que é o nosso conectivo ou. A representação simbólica dele está aqui do ladinho, tá vendo? Ó? É um vizinho padrão aí. Dando uma olhada na tabela verdade dele, o que vai acontecer? Esse conectivo lógico é a mesma estrutura. Você monta a tabela verdade na mesma estrutura, mas os resultados eles serão diferentes. E qual que é a sacada de você entender? O conectivo ou, se você observar, onde está dando o resultado verdadeiro, você só tem essa resposta sendo verdade quando houver pelo menos um resultado verdadeiro. Então, o conectivo ou, ele trará um resultado verdadeiro para você quando houver pelo menos uma verdade. Ou seja, significa que se você não tiver verdade, como está aquela última linha da tabela verdade, o resultado será falso. 100% falso, resultado falso. Se houver pelo menos uma verdade, ele trará para você um resultado verdadeiro, certo? E aqui temos a nossa tabela verdade. Um pouquinho mais do lado, eu trouxe também um exemplo para que vocês consigam entender. Olha só o que ele diz ali, ó. Paulo estuda lógica ou ele gosta de informática. Veja que as combinações para que nós tenhamos um resultado verdadeiro serão: Paulo estuda lógica, você tem que ter uma verdade ali, show. Se você tem uma verdade, você não precisa nem saber o resultado da outra, já te dá uma verdade, olha que legal. Depois, Paulo estuda lógica, continua sendo verdadeiro. Mesmo ele gostar de informática sendo falso, isso também vai te trazer um resultado verdade. Por quê? Porque no conectivo ou basta uma verdade para que você tenha um resultado verdadeiro. E olha uma terceira possibilidade. O Paulo estuda lógica sendo falso e ele gosta de informática sendo verdadeiro. Isso também vai te dar uma verdade. Então, o conectivo ou, a ideia dele toda é essa. Basta uma verdade dentro de todas as proposições lógicas ligadas através do ou, isso vai te dar uma verdade. Certo? Então, Sim. show de bola. O resuminho disso aqui é o contrário do E, né? Todos falsos para ser falso. Exatamente. Isso aí. Exatamente. Show de bola. E agora nós temos aí a nossa condicional, o nosso famoso conectivo centão, né? O conectivo centão, a representação simbólica dele está ali do lado, ó. É uma setinha virada aí para a direita, certo? Dando uma olhada na tabela verdade do conectivo centão, eu quero que vocês entendam o seguinte: o conectivo centão, você não vai atrás do que é verdade, você vai atrás do que é falso. Por quê? Porque só há uma possibilidade do conectivo centão ser falso. E qual que é essa possibilidade? É quando você tem o seu antecedente. O que é o antecedente? A sua primeira proposição lógica, tá? Dentro da estrutura, sendo verdadeira, e o seu consequente sendo falso, que é a sua segunda proposição lógica. Somente dessa forma que você vai ter aí o resultado sendo falso. E aí tem um velho, né, famoso mnemônico, um bizu que a galera usa, que é clássico dentro da lógica, que é a famosa vera ficha falsa, né? Vera ficha falsa, VFF. Ou você também pode estar lembrando que é um bizu meu que é assim, vai ficar falso. Então, outra maneira de você também estar lembrando quando que o conectivo então ele te dá falso. E todas as outras combinações lógicas, elas serão verdadeiras, tá? Então, conectivo então, lembra assim, vai ficar falso. Primeiro tem que ser verdade, segunda falsa, e o resultado será falso. Olha a estrutura. Temos assim, ó. Se Paulo estuda lógica, então ele gosta de informática. Só será falso quando? Quando o teu antecedente, quem é o seu antecedente? Paulo estuda lógica. Tem que ser verdadeiro e, obrigatoriamente, ele gosta de informática, tem que ser falso. Só será falso nessa combinação lógica. Fora disso aqui, qualquer outro tipo de combinação lógica, acabou. Tá? Vai ser verdade e você não precisa ficar perdendo tempo. Então, grava o que é falso, todas as outras combinações lógicas serão verdadeiras. Tudo bem? Show de bola, né, Isso. Fernando? E a função C, ela sempre aparece em provas da VUNESP. Apareceu, inclusive, Pô, nas provas do demais. TJ. Esse Sim, operador demais. não, né, ele apareceu nas provas da PM. Né? O pessoal não dá muito valor ao concurso da PM de São Paulo, mas apareceu lá o operador não. Tá? Então vamos falar agora dele.
Boa, show de bola. Vamos lá. Vamos falar sobre o operador não. Qual que é a ideia do operador não? Você tem duas representações simbólicas, que é aquele tio, tá vendo o tiozinho ali, moçada? Aquilo ali representa a negação, que é o nosso operador não. E tem esse outro que tem um tracinho do lado ali, tá vendo? Ó, isso chamamos de cantoneira, tá? A cantoneira também é uma representação simbólica do nosso operador não. Note o seguinte, ó. Aqui na nossa tabela verdade, se vocês observarem, veja o seguinte, ó. Eu tenho assim, tenho uma proposição P e tenho logo em seguida uma proposição sendo negada. O que significa negar uma proposição lógica, então? O que significa essa ideia? Quando você nega alguma coisa, não é simplesmente você colocar a palavra não. Isso está totalmente errado, esse conceito. Negar alguma coisa é você trocar o valor lógico e fazer uma modificação verbal. Isso é fazer a negação lógica de uma proposição, de uma estrutura lógica que você tenha, tá? Então, ó, lembrem-se disso. Fazer a negação lógica é fazer a modificação do valor lógico e fazer a modificação verbal. Por isso que a grande maioria, cara, eu vejo muita gente errando isso. A galera acha que colocar a palavrinha não já está negando a proposição lógica. Isso aí é totalmente errado, tá? Note o seguinte, o que é fazer modificação de valor lógico? Eu tenho a proposição P sendo verdadeira. Para quando eu vou negar, no momento que eu nego, eu troco o valor lógico. O que é verdade fica falso e o que é falso fica verdadeiro, assim como está ali na tabela. E eu fiz um destaque ainda dentro da tabela, que é onde a galera se perde. Está vendo aqui essa última coluna? Que tem assim, ó, duas negações e a proposição P. Isso chamamos de negação da negação, tá? Negação da negação. Isso é importante para que vocês saibam o seguinte. Quando a gente tem, olha só, quando nós temos, né, uma dupla negação, o que acontece nessa situação? Negação da negação vira afirmação, tá? Se vocês observarem, a sacada funciona assim, ó. Digamos que a tua proposição P, ela seja falsa. No momento que você nega ela duas vezes, ela tem que se tornar automaticamente verdadeira, porque é uma dupla negação que você vai ter. É a mesma coisa, para ficar um pouco mais tranquilo, se eu tivesse assim, olha só um exemplo bem rapidão. Ó, o carro não é amarelo. O carro não é amarelo. Veja que eu já tenho uma ideia de negação na frase. Tá vendo? Esse não, ele já te dá uma ideia de negação. No momento que você faz a negação, esse não ele some. Negação da negação, você tira esse não e ela fica afirmativa. Essa é a pegada. E quando você trabalha a questão de valores lógicos, é a mesma situação. Tá? Olha o exemplo que tem do lado para vocês entenderem um pouco melhor. Está escrito assim, ó. Paulo gosta de estudar lógica. A negação. Paulo não gosta de estudar lógica. Veja que aqui fizemos uma modificação verbal. Você está modificando o verbo. Agora, olha algo que é importantíssimo, cara. Algo muito importante. É o seguinte. Se você responder por quê? Porque para poder ser verdadeiro, a questão tem que falar para você. Então, não necessariamente porque eu estou afirmando significa que aquilo é verdade. Eu posso falar que Paulo gosta de estudar lógica, é falso, e logo em seguida, quando a gente troca, quando a gente nega, faz a modificação verbal, que faz a modificação do valor lógico, ele vai se tornar o quê? Verdadeiro. A segunda ali na negação, tá? Olha onde que a galera se perde. No exemplo de baixo. Beto não sabe jogar bola. Quando eu faço a negação, negação da negação vira afirmação. Beto sabe jogar bola. Entra a mesma situação. Beto não sabe jogar bola. Isso pode ser o enunciado. Então, fiquem ligados no enunciado, tá? Se o enunciado falar para você que isso aqui é verdade, Beto não sabe jogar bola, será verdadeiro. Quando você fizer a negação, vai ser falso. É assim que funciona, e aí você consegue matar todas as questões. Show de bola? Então, sobre essa parte de operadores lógicos, o operador não, conectivos lógicos,
essas sacadas são as que vocês precisam entender sobre os conectivos para que nós possamos alinhar dentro da informática. O Fernando vai mostrar agora como é que esses tipos de conectivos eles são cobrados dentro das fórmulas. Ele vai apresentar para vocês agora. Certo, Fernando? Exatamente, Cacá. Então agora eu vou mostrar aqui, tá? Um slide, um resuminho, né? A respeito aqui da parte de... Aqui. Depois lá no YouTube isso aqui vai aparecer bem grandão, editado, ok? Porque aqui a gente está fazendo ao vivo, literalmente. Que nem o Fonson fala, né? Quem sabe faz ao vivo. Então eu vou fazer ao vivo. Então, a função E, né? Ele retorna verdadeiro se todos forem verdadeiros. A função E retorna verdadeiro se um deles for verdadeiro. Ou, em outras palavras, retorna falso se todos eles forem falsos. A função não é a negação, é o oposto do valor lógico, mas como o Cacá bem frisou, negação não significa exatamente o não. Porque se você tem lá uma negação e aplica em cima dela a negação, o não desaparece. Tá? Então você tem que lembrar que a negação é o oposto do valor lógico. Qual o valor lógico da frase? Verdadeiro. Então a negação é falsa. Qual o valor lógico da frase? É falso. Então a negação é verdadeira. Tá? Então tem sempre que observar isso aí. Nas provas tem que tomar cuidado justamente com isso. Porque por serem funções lógicas, eles trabalham com resultados lógicos. E quais são os resultados lógicos? Verdadeiro ou falso. Apenas isso. Ok? O pessoal perguntou aqui no chat, Kaká, a respeito do ou e também a respeito do se somente se. Bom, em informática, né, é possível utilizarmos esses operadores também, só que no caso ele ficaria bem, digamos, avançado. Não é o caso do TJ, não é o caso de concurso de prefeitura, ok? E aí, Cacá, você já viu, né, esse ou e o se somente se em provas de nível médio, como do TJ? Tá. Você fala só em relação ao conectivo em si dentro da lógica, certo? Que é como Sim. você falou, a níveis mais avançados, né, nós temos esse tipo de cobrança. Agora, vamos lá, fazendo a ideia em relação a concursos de nível médio, PJ, prefeituras e tal. O que acontece? Dentro da banca do Nesp, isso aqui fica até legal. Ó, quem tiver como anotar, já pega esse bizu aí, ó, isso é legal. Banca do Nesp, na maioria dos concursos, ela não cobra conectivo ou e o conectivo C e somente C. Não cobra equivalência, não cobra negação lógica. Para falar que, professor, mas nunca cobrou? Não, já cobrou. Sobre o ou, tivemos uma equivalência linda na última prova da PCSP, na prova de escrivão, se eu não estiver enganado, tá? Tivemos uma equivalência muito legal sobre o conectivo ou, lá em 2018. O C e somente C, tivemos questões que ele cobrou. Negação lógica especial do C e somente C em 2016. Em 2015, tivemos também uma negação lógica do C e somente C, só que a básica, padrão, aquela que vira conectivo ou já era, acabou, tá? E tivemos também uma outra questão do C e somente C, que foi em 2019, que ele também pediu a negação lógica básica. Então, não há um histórico muito grande sobre esses conectivos. Agora entra a sacada para vocês anotarem aí, ó. Quais são os conectivos e qual o tipo de tópico que mais é cobrado pela banca do Nesp, tanto para o Tribunal de Justiça quanto para concursos de prefeituras, né? Funciona assim, vamos falar de equivalências lógicas. Equivalências lógicas, os assuntos, né, os conectivos mais cobrados é a equivalência lógica do conectivo C, então, que aí você precisa dominar, não tem como, toda a prova, 100% das provas tem uma questão sobre equivalência lógica do C, então, tá? E uma que vem aparecendo bastante, de 2017, 2018 para cá, é a equivalência lógica do conectivo ou, virando o conectivo C, então. Então, isso você também precisa dominar. Tivemos questões lá no PJ, tivemos questões na PCSP, tá? Então, é muito importante que vocês consigam dominar essas duas equivalências. Falando de negação, já para complementar essa dica aí, quando a gente fala de negação, os conectivos que dominam, conectivo C, então, conectivo E e conectivo OU. Para negação lógica, a banca Unesp adora esses três aí, tá? Aos outros, você tem que saber? Tem que saber. Só que não há uma recorrência tão grande, não há um histórico tão grande de questões assim falando sobre elas. Fechou?
Fechou. Ok? E aqui nós vamos mostrar agora, tá, ó, aqui uma questão de informática, que curiosamente ela envolve justamente o ou. Você tem que entender a ideia do ou para poder resolver essa questão, tá? Bom, primeiramente a função C, tá? A função C a gente pode falar que é a função condicional. Só que o condicional na informática é um pouquinho diferente, tá? Lá do Vera Fischer, ok? Porque aqui você tem que trabalhar com a seguinte ideia: você tem um teste, vamos fazer aqui, ó, teste. Tem aqui o verdadeiro e tem aqui a parte do falso. É aqui que entra a noção do ou, né, da disjunção exclusiva. Faz o teste. Ou você faz o verdadeiro, ou você faz o falso. Você não faz os dois ao mesmo tempo, tá? Então a função C, apesar de se chamar condicional na informática, ela na verdade, puxa o conceito do ou, tá? Ou um ou outro. Bem, estamos falando a respeito dos conectivos. Qual o conectivo aqui? É o E, é a conjunção. E qual a regrinha da conjunção, Kaká? 100% falso, 100% verdadeiro vai dar verdade, né? Tem que ser tudo Isso, verdadeiro para dar verdade. 100% verdadeiro para dar verdadeiro. Ok? Então, nós só faremos esse pedaço aqui se isso e isso forem verdadeiros. Tá? B1 maior ou igual a zero. Bom, lá no enunciado está dizendo que o nosso B1 vale 10. 10 é maior ou igual a zero? Isso é verdadeiro. No enunciado está dizendo que o 30 está na célula B2. 30 é diferente de 30? E agora? Não, 30 não é diferente de 30. 30 é igual a 30. Aqui já deu falso. E aqui, B3 menor ou igual a 50. O B3 vale 20. 20 é menor ou igual a 50? Isso é verdadeiro. Uma tabelinha verdade com 3 colunas, né? Com P, Q, R, por exemplo. Na primeira deu verdadeiro, na segunda deu falso, na terceira deu verdadeiro. E como a regrinha diz, né, que todos verdadeiro para ser verdadeiro, esse nosso teste então ele deu falso. Se o nosso teste deu falso, nós vamos então fazer a parte do falso. E a parte do falso é essa aqui. B1 vezes B2. B1 vale 10, B2 vale 30. 10 vezes 30, resposta letra B, 300. Ok? Kaká caiu de novo. Olha ali a sugestão no chat, né? Pretendem montar um simulado juntos? Ora, a gente pode pensar justamente, né, em criar algumas questões, algum material assim, combinando os dois. Ok? Então, essa primeira questão foi isso, tá? Nós temos a nossa função C com teste verdadeiro e falso e faremos então apenas um dos dois, ou verdadeiro ou falso. No nosso caso agora nós fizemos apenas a parte do falso. Vamos ver aqui um outro exemplo. Kaká está voltando aqui, ó. Vamos ver agora um outro exemplo em informática usando outro conectivo que o Kaká acabou de explicar. O Kaká deu a dica do ou, da disjunção inclusiva. Qual foi a dica do Kaká dessa disjunção inclusiva? Basta uma verdade para dar verdade. Basta uma verdade para dar verdade. É aquela estrutura bem rápida, não é? Se você tem verdade na primeira, nem precisa testar as outras. Exatamente. Ela é ágil. Mas é claro, a pessoa pode fazer todos os testes até para tirar aquele peso da consciência, falar assim, será que eu errei, né? Então você pode fazer todos os testes que nem eu vou fazer aqui, tá? A questão diz assim, ó, tem-se a seguinte planilha criada no Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão, tá? Vou ampliar aqui só para mostrar os valores. Aqui, ó. 10, 20, 30 e 40. Bom. Assinale a alternativa com o resultado a ser apresentado na célula A6 ao se inserir a fórmula ou A1 igual a 0, A2 igual a 20, A3 menor ou igual a 30, A4 menor ou igual a 40. Ora, a gente também falou ali, né, o Kaká frisou bem isso,
que a estrutura, a frase, ela sempre te dá um valor lógico. E qual que é o valor lógico? Verdadeiro ou falso, né? Só tem uma das duas possíveis respostas. Então, logo de cara, você já percebe que nessa questão, somente as letras D e E é que poderiam ser respostas, tá? Porque nós estamos trabalhando com uma estrutura ou. Então, A, B e C é só para enganar o pessoal, né? Só para pegar os concurseiros paraquedistas. Começando aqui, ó. A1 vale 10. 10 é igual a zero? Sim ou não? Não. Isso aqui deu falso. O A2 vale 20. 20 é igual a 20? Sim. Aqui deu verdadeiro. Por ser um ou, nós nem precisaríamos fazer os outros. Mas vamos fazer, só para confirmar, né? A3 vale 30. 30 menor ou igual a 30? Sim, isso aqui é verdadeiro. E o A4, que é 40? 40 é menor ou igual a 40? Sim, isso é verdadeiro. Bom, se você tem a estrutura ou, e na estrutura ou, basta que falso, verdadeiro, 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 né? Na estrutura ou, basta que um deles verdadeiro já seja verdadeiro o resultado, então o nosso resultado é a letra D, né? É o delta aqui. O primeiro deu falso? Tudo bem, tudo bem. Só daria a letra E nessa questão se todos os 4 testes tivessem dado falso. Correto? Conferindo aqui, ó. Sim, Gabarito, perfeito. letra D, verdadeiro. A Ju está perguntando aqui, né, no chat, a aula vai ficar gravada? Sim, Ju, ela ficará, ok? Ficará gravada aqui no Instagram. Eu vou colocar ela no meu YouTube, vou mandar uma cópia do vídeo para o Kaká, ele vai subir no canal do YouTube dele também, tá? Então depois você pode assistir tudo de novo, pausar, anotar com calma, tá bom? Pode ficar despreocupada. E mais uma questão aqui, e essa questão foi da prova da PM, tá? Diz assim, que foi agora o uso da negação. Vou afastar aqui um pouquinho. Pronto. No Microsoft Excel 2016, em português, em sua configuração padrão, existe a função não. Assinale a alternativa que apresenta 2 usos da função não que produzem como resultado verdadeiro. Ora, aqui nós temos assim a combinação de tudo, né? Tanto raciocínio lógico como também informática. Por quê, né? Primeiramente, o que é a negação? A negação o Kaká acabou de explicar. A negação é o oposto do valor lógico. Então, o oposto do valor lógico, você tem que saber qual é o valor lógico que está sendo usado e tem que saber qual é o seu oposto. Né? Se a expressão está dando verdadeiro, o seu oposto é falso. Se a expressão está dando falso, o seu oposto é verdadeiro. Ah, professor, mas isso é muito fácil. Eu quero emoção, né, Kaká? Toma emoção na prova, É né? bem isso. Olha É. a emoção aqui na prova. Além de saber disso, né, você tem que saber uma outra coisinha específica de informática, tá? Na informática, o valor falso, ele também é representado pelo número zero, ok? O valor zero em informática significa falso. E o valor número um em informática, nas planilhas de Excel, representa o verdadeiro. Vem lá daquela história lá dos bits, do 0 e 1. Um. 0 é desligado, 1 é ligado. 0 é falso, 1 é verdadeiro. Tá? Portanto, se a questão está pedindo, né, apresenta 2 usos da função não que produzem como resultado verdadeiro, então nós temos que ver, né, qual dessas aqui funciona para produzir verdadeiro e verdadeiro. Que até já poderia puxar ali o conceito da conjunção e tal, né? Letra A. Não falso. Qual é o contrário de falso? O contrário de falso é verdadeiro. E o não um? Que é um? O um é verdadeiro. Qual é o contrário de verdadeiro? O contrário de verdadeiro é falso. Então, não é a letra A. Confere. A letra B, não verdadeiro. Qual é o contrário de verdadeiro? É falso. Não falso. Qual é o contrário de falso? Verdadeiro. Letra C, não um.
Um é verdadeiro. Não verdadeiro dá falso. Não verdadeiro. O não verdadeiro, contrário de verdadeiro, é falso. Letra D. Não falso. Qual é o contrário de falso? Verdadeiro. Não zero. O que é o zero? O zero é falso. Qual é o contrário de falso? Verdadeiro. Essa é a resposta. E a letra E? A letra E é aquela alternativa que a gente chama de alternativa fictícia. Aparece bastante em informática, aparece bastante em raciocínio lógico. É uma alternativa que não tem nada a ver. Ela está lá só para encher linguiça. Imagina assim, ó, imagina que o avaliador ele criou uma questão com 4 alternativas, mas ele tinha que entregar a questão para a prova que tinha que ter 5 alternativas. Então ele criou qualquer bobagem ali. E curiosamente, essa bobagem não foi criada de forma aleatória. Foi para o cara pensar que isso existe. Para o cara falar assim, opa, isso tem cara de resposta certa. Em raciocínio lógico tem bastante disso, né, Cacá? Letra A de Tem bastante. apressado, né? E aqui, Fernando, olha que a gente sabe uma coisa que seria bem legal se a gente fosse fazer uma analogia bem legal com o raciocínio lógico? Essa letra E, onde ele fala assim, ó, não igual a um zero, esse um zero significa o afirmativo e o negativo, confere? Sim, isso mesmo. Aqui, nesse não aqui, seria verdadeiro e falso, confere? Confere? Esse não aqui dentro do 10 ali, ó, onde tem um zero. Isso, 1 e 0. Uhum. Tá. Que- Seria como se fosse, então, é isso, esse mesmo. Seria como se fosse um verdadeiro e falso. Esse verdadeiro e falso, se a gente for levar para dentro da lógica do jeito que está escrito aqui, isso não há possibilidade. Por quê? Porque entra no princípio da não contradição lá dentro do raciocínio lógico, que diz o quê? Uma proposição lógica nunca poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Entendeu? Então, se fôssemos fazer uma analogia com essa parte específica da letra E, teríamos isso aí lá dentro do raciocínio lógico. Aqui, então, nós temos justamente uma quebra, né, do princípio da não contradição. Quer dizer, isso aqui vai tudo, vai contra a informática, vai contra o raciocínio lógico. Essa é aquela alternativa, né? E depois que o aluno estuda, ele fica até com nojinho, né? Assim, puxa vida, né? Como é que eu marquei isso um dia, né? Como é que eu marquei isso aqui um dia, né? Achando que estava certo. Pois é, né? Ela foi criada justamente para o cara errar, tá? Então a letra E ela é fictícia, ela não tem, ela não existe, tá? O gabarito dessa questão, que eu acabei de falar, né, é a letra D. Então ela pode agora, né, trazer ali na prova do TJ, por exemplo, né, uma questão envolvendo ali a negação. Né? Você tem lá uma tabelinha, ok? Com um monte de nomes, um monte de situações, datas e tal, e deseja saber, né, com sim ou não, se a pessoa compareceu na audiência virtual ou não. Né? A audiência virtual feita com o Microsoft Teams. Tá? Então você pode justamente colocar ali, né? Se aparece o número 0, quer dizer que a pessoa não compareceu na audiência, falso, né? Se coloca o número 1, significa que a pessoa compareceu. E aí entra de novo o princípio do raciocínio lógico. A audiência virtual, ou o cara comparece, ou o cara falta. Né? Ou é verdadeiro, ou é falso. Não existe um meio termo, né? Ah, ele apareceu pela metade. Não tem, né? Então, as regrinhas básicas do raciocínio lógico, elas acabam sendo reutilizadas de forma inteligente, né? Em todas as outras disciplinas, em todas as outras coisas da prova, tá bom? Vou voltar aqui na minha imagem. Aqui. Então, conforme eu citei, né? Essa transmissão ela ficará gravada, será editada e colocada também nos nossos YouTubes, né? Nos nossos canais de YouTubes. Faremos sim uma próxima live, né? E essa próxima live vai começar no canal do Kaká, tá? Então quem não segue, depois siga lá, né? Tem aqui na descrição, tem lá no Stories, lá na contagem regressiva que eu deixei, tá bom? Kaká, o pessoal pediu simulado combinado, Pô, legal, show de informática bola, hein? com raciocínio Podemos lógico, fazer, tá? De podemos raciocínio fazer, lógico, se eu não me engano, tem também diagrama de Venn, que cai na prova, né? cai bastante, cai bastante. Cai bastante. Inclusive, ô, Fernando, inclusive, a gente pode fazer um negócio bem legal de informática, com raciocínio lógico, e até acrescentar matemática também, daria para fazer também, para te deixar um pouco mais encorpado o simulado.
E enquanto nós estamos produzindo, vamos produzir esse simulado, para quem quiser fazer, se clicar no link da minha bio do meu Instagram, você clicando lá, você vai ser direcionado para o meu Linktree. E lá tem um botão que você vai apertar para fazer o simulado que já está disponível, de raciocínio lógico e matemática. Então, é interessante até a gente conseguir produzir o nosso aí em conjunto, o pessoal pode também já ir testando, né? Eu acho que é legal também. Então, para o pessoal que está falando que o seu áudio está um pouquinho estranho, tá? Então eu vou repetir aqui, ó. No perfil do Kaká, no Instagram, tem lá na bio dele um link, tá? Lá no Linktree, um botãozinho que dá acesso a um monte de simulados que já existem, simulados prontos de raciocínio lógico e matemática, ok? Assim que terminarmos aqui a live, vamos começar aqui a fazer uns ajustes de data, agenda, calendário, tudo para a gente montar um ou vários simulados, tá? Combinando informática com raciocínio lógico, tá? Diagrama de Venn, por exemplo, né? As pessoas podem inclusive usar o Microsoft Word para entender o diagrama de Venn, porque ele desenha lá um dos círculos, um dos conjuntos, coloca uma determinada cor, ajusta a transparência para 50%. Ok? Aí desenha o outro círculo com outra cor e ajusta a transparência para 50%. Na hora que você começa a sobrepor, igual a imagem que você tem lá na prova, você começa a perceber quais são as áreas de união, as áreas de interseção, justamente pelas combinações de cores. Você tem ali, por exemplo, 3 conjuntos. Você usa as 3 cores básicas. Usa ali o verde, verde não é básico. O azul, o amarelo e o vermelho. Então você desenha, né, essas imagenzinhas com transparência de 50% e começa a sobrepor uma com a outra. Aquele produto de cores ali no Word vai te dar a resposta, né? Então, até para você compreender o diagrama de Venn, a informática pode te ajudar a compreender, tá? Então, vamos pensar justamente em questões assim, né? Vamos pensar justamente nesse passo a passo para você fazer em casa, porque não tem jeito, né, Cacá? Informática, matemática, raciocínio lógico são ciências exatas. Não adianta decorar Sim. teoria, tem que fazer exercício. Lembra, por exemplo, da matemática, lá na escola, né? A professora falou uma vez só: o número elevado a zero dá 1. E aí você fez 500 exercícios iguais para poder fixar isso. É verdade. É assim, né? A informática acontece a mesma coisa, né? Quinta-feira agora eu tenho uma live no YouTube, tá, sobre correio eletrônico e vai acontecer exatamente isso. Eu vou mostrar para você um conceito e vamos fazer umas 5, 6 questões iguais para você fixar. Porque é assim que você, no caso, aprende, ok? Sim. Show de bola. O Guilherme ainda está pedindo assim, ó, nos prepara para o pior cenário. Aí, Cacá, estão querendo que a gente judie deles agora. Esse é o canal. Esse é essa é a Eu ideia. gosto, eu gosto Faremos dele, sim. eu gosto dele. Né? A Eu Camila gosto está bastante dizendo que está disso. excelente. Tá? Tá? Então é isso, pessoal. Eu Continue acho seguindo o meu que nós- Instagram, continue seguindo aqui o Instagram do professor Kaká, tá bom? Lá no YouTube também, no meu YouTube, no YouTube dele, ok? Que nós iremos providenciar isso aí, tá? Vamos fazer um simulado gratuito para todo mundo? vamos sim, com certeza. Vamos fazer assim, né? Fernando, só fazer, com certeza. Só lembrando para a rapaziada também, você falou que tem uma live na quinta-feira lá no seu canal do YouTube, né? E Sim. amanhã tem também uma live lá no meu canal do YouTube, que eu faço todas as quartas-feiras aí, com conteúdo de raciocínio lógico, de Uhum. matemática, enfim. E amanhã tem um conteúdo importante, lógicas de argumentação, banca Vunesp. Então, você que está estudando Tribunal de Justiça, PCSP, qualquer concurso aí voltado para a banca Vunesp, estão todos convidados para estarem lá amanhã. Sim. Show? Até comento com o pessoal dizendo, inclusive eu compartilho nos meus grupos lá de WhatsApp, do Telegram, né? Que toda quarta-feira tem raciocínio lógico no seu canal e toda quinta-feira tem informática no meu canal, né? Aula ao vivo, tem questões, a gente resolve passo a passo, né? E também o mais legal é que elas ficam disponíveis, né? A gente termina, a gente Sim, não corta, a gente termina, a gente deixa, né? A gente deixa para o pessoal assistir exatamente. depois, ok? Então é isso. Estamos Valeu, Cacá. resolvidos. Né? Valeu, Valeu, meu Cacá. Muito querido. obrigado por ter Obrigado aceito pelo o convite. convite. Vamos então agora começar a conversar sobre esse tal simulado aí para o pessoal, né? Vamos arrancar o couro do pessoal aí no simulado. E depois Isso vamos aí, show fazer de uma bola. outra live, tá? Uma outra live Isso aí, combinado. invertendo aqui Show de as bola. telinhas. Tá bom? Combinado. É Janinha, isso. presença confirmada. Valeu. Excelente. Obrigado e Valeu, tchau, tchau, moçada. pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau.
Ah, o Demer perguntou qual o canal, Kaká. O canal tá na bio do Kaká. Só clicar no link que está na minha bio. Ou você pode digitar Prof. Kaká no YouTube, que você já vai me achar também. É. Coloca lá Prof. Kaká no YouTube, né? Você já acha lá o canal dele, é facinho, né? É facinho de Certo? encontrar lá. Certo? Tchau, tchau. Olá, pessoal.